A Justiça do Rio de Janeiro, né, através do desembargador Peterson, ela ordenou a soltura de Poço do Rodo, né? Mas não ordenou, assim, a gente já sabia que muito tempo lá ele não permaneceria. A questão era muito menos sobre isso e muito mais sobre vamos dizer, a natureza do despacho. Porque o despacho do desembargador Peterson, tá, foi um primor. Foi um primor. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Uma peça, vamos dizer, um libelo, né, à liberdade de expressão, uma defesa do homem negro e do povo pobre e negro da periferia, um ataque vamos dizer, à hierarquia do crime organizado, inclusive uma crítica social foda com relação à questão do INSS, tá? Ali foi uma peça política, acima de tudo, com demonstração pública de virtude. Por que eu estou elogiando o Peterson, o desembargador do caso? Você sabe, Riso, porque eu elogio ele? Por quê? Porque Peterson, além de desembargador, ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Nosso grande amigo Peterson. Então, como ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, né? Estamos montando o diretório da missão lá, justamente nessa fase final. Eu vou ter que me furtar um pouco. Você imagina como é que eu tô me sentindo? Eu vou ter que me furtar um pouco de falar isso. Porque sim, o Peterson, ele cuida de um tribunal eleitoral no Rio de Janeiro. E eu tenho que ser tanto cuidadoso. E aí, cara, eu tô aqui explodindo por dentro, né? Explodindo por dentro. É bizarro, é bizarro. É bizarro, é bizarro, é bizarro. É bizarro, 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 bizarro. O que aconteceu foi bizarro. E isso nos mostra, né? Isso talvez, em grande medida, ele aponta uma direção. Qual é a direção? A direção para o nosso movimento, o Movimento Brasil Livre, para o Partido Missão, é definitivamente o caminho da institucionalização das nossas lideranças, não apenas do ponto de vista político, mas da entrada no judiciário. Quando eu falo pra vocês que nós precisamos formar elites e que nós precisamos colocar essas pessoas de elite nos lugares certos, você vê o resultado. Eu faço uma pergunta pra você. O que vale mais? Qual o direitista mais pop aí? É o Nicolas hoje? Sim. Pega lá os vídeos do Nicolas de camiseta preta. Uai, acho que hoje vou fazer um vídeo de camiseta preta. Se preparem, uai, olha só, fazer um videozinho. O André da Igreja Lagoinha, sai daqui, só. É isso. Ou um esquerdista que passou num concurso e se tornou juiz depois desembargador. O que vocês acham que é mais poderoso? O like e a popularidade ou a ocupação dos espaços de poder? É tão óbvio que, vamos dizer, a ocupação dos espaços de poder que a esquerda fez ao longo dos últimos anos, isso traz recompensas, que é apenas nisso que eu quero começar, tá? Vocês percebem como o crescimento dentro da hierarquia do Estado representa uma vantagem comparativa tão colossal, tão monumental, que às vezes a gente é incapaz de sequer avaliar, tá? A gente não consegue avaliar. E por que a gente não consegue fazer a avaliação correta disso? Porque a gente perdeu o referencial. Então a gente acha, por exemplo, que um juiz vai julgar de maneira justa um determinado caso, que um professor vai fazer um laudo assim, assado, que um jornalista ele vai cobrir, vamos dizer, os fatos de maneira idônea. Mas você já deve ter percebido há muito tempo que isso não acontece. E que há um deslocamento entre aqueles que ocupam as posições de responsabilidade na sociedade que você vive. E eu não tô falando de políticos eleitos, tá? Tô falando de concursados e coisas do tipo. E os interesses do Estado e do povo brasileiro, de maneira mais aberta. Ou seja, você percebe que você vive numa sociedade doentia quando as pessoas em posições de responsabilidade, não necessariamente eleitas, cuidam de interesses outros que não os interesses do Brasil. Naturalmente, o despacho do desembargador ali é um despacho que soa como um escárnio, cheio de opiniões políticas. Em um determinado momento do despacho, desculpa eu ter que falar do despacho, em um determinado momento do despacho, ele coloca, assim, né, que ele não tem muitas informações sobre o procedimento da Polícia Civil, mas ainda assim ele já consegue vaticinar que foi errado, que não devia estar algemado, que não deveria ter sido preso daquele jeito. Ou seja, ele está atacando a forma, né, a exposição que o Poço do Rodo passou, e acha que isso aqui é uma coisa para, vamos dizer, inviabilizar já a operação, e mais do que isso, acha que isto é um elemento que dá ensejo a, inclusive, uma investigação com relação à atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É nesse nível. Eu tô falando de coisas desse nível, galera. E isso deveria te assustar, isso deveria te revoltar, isso deveria te radicalizar. Só que antes, né, porque assim, eu tenho que ser muito cuidadoso com as coisas que eu falo, né, Riso? Muito cuidadoso. Antes de você se radicalizar, antes de você despertar seu ódio, eu preciso que você reflita e coloque a cabeça no lugar.
e estude e aprenda com seus adversários. Recentemente voltou a viralizar uma iniciativa agora parecida com o Inimigos Públicos. São agora uns bolsonaristas que vão a universidades públicas, foram na USP arrumar briga. E fazendo uma leitura histórica do Inimigos Públicos, do nosso trabalho, inclusive de crítica à ocupação da esquerda nas universidades. Realmente, são performances, né? Vai lá, critica, mostra para as pessoas a hipocrisia, ó, que é um espaço público. Foi isso que a gente fez no Inimigos Públicos e agora tem uma galera imitando e fazendo ali. Tô nem fazendo crítica, tô falando do que estão fazendo. Pois bem, na prática, a universidade pública continua cumprindo um papel de formação de uma elite que vai ocupar posições de destaque nas esferas que influenciam a tomada de decisões no Brasil. Ou seja, mas na FEFELESH só sai drogado e maconheiro. Não, na FEFELESH vai sair historiador, professor de sociologia, professor de geografia, vai sair filósofo. Mas vai ser um monte de filósofo merda. Sim, mas vai também sair os melhores filósofos. A escola de filosofia mais importante do Brasil é a FEFELESH. Então, por mais que vai sair muita porcaria, vai sair muita coisa boa também na FEFELESH. Então, sim, os filósofos mais importantes, críticos literários, para bem ou para mal, tá? Professores de toda sorte, outros professores universitários, eles vão sair de lá. Na Faculdade de Direito da USP, na Faculdade de Direito da UNB e outras universidades, estão saindo caras que vão prestar concursos, vão virar promotores, juízes, delegados da Polícia Federal e todo tipo de vamos dizer, agente que vai ocupar altas posições na burocracia brasileira. Só de você olhar isso, você percebe que, para a esquerda, a universidade pública cumpre esse papel. Ela está cumprindo um papel de colonização das instituições, em que este jovem que entra lá, e vamos ser honestos, ele já entra lá mais à esquerda. Ele entra na universidade pública, ele é inserido num caldo cultural, aprende as palavras, o vocabulário de pertencimento ao universo da esquerda, presta concurso, ocupa a máquina pública e lá dentro da máquina pública ele vai reproduzindo esse pensamento. E é um pensamento que sequer passa pelo legislativo e sequer acompanha o espírito do nosso tempo. Hoje, né, dado que o Brasil é um país, né, todas as pesquisas demonstram, cuja preocupação maior dos seus cidadãos é com a segurança pública e com o combate ao crime organizado, um despacho desta natureza de um desembargador não acompanha espírito tempo nenhum. Isso falando já, dando como certo que hoje um desembargador ou um juiz dão despachos que não estão baseados exclusivamente na letra da lei, mas sim numa espécie de uma capacidade interpretativa que eles têm. Eles querem ter o seu espaço de autoral, né? Os desembargadores e juízes querem ser como compositores, né? Eles querem ter um espaço para inovação. Então, dado que eu tô dando de graça isso, que é um absurdo, mas tô dando de graça isso, a gente já pode entender o tamanho da pica que a gente tem à disposição, tá? Então, nós, ao olharmos para esse problema, nós já vemos assim, né, o espaço de inovação, o cara colocando essa linguagem, essa visão política específica dele, e eu vejo que toda a máquina de reprodução desse pensamento de esquerda tá funcionando muito bem. Então, do que adianta a gente denunciar a hipocrisia deles? A hipocrisia não tá fazendo diferença nenhuma. Aí o MBL tem que fazer, vamos dizer, uma resposta crítica ao seu próprio papel. A gente já denunciou muito, desde 2015, 16, 17, denunciando, debatendo. Sabe o que alterou nisso? Nada. O governador Tarcísio aqui do estado de São Paulo botou um cara na Unicamp, que é o reitor da Unicamp, que defende cota trans na Unicamp. O conservador Tarcísio botou o cara da cota trans na Unicamp. O reitor da Unicamp, cagou pro Tarcísio. Então logo, foi nomeado, deu a canetada, cota trans. É isso. A direita nem entra nesse jogo. O bosta do Bolsonaro, o mongoloide do Bolsonaro, o retardado mental do Bolsonaro, cujo filho tava agora com uma nova proposta pro Brasil, o mesmo filho que colocou toda a turma da guerra cultural no governo do Bolsonaro. Lembre-se bem, era a turma do Eduardo Colavo que botou a turma da guerra cultural. O bosta do Bolsonaro não fez absolutamente nada no tocante à universidade pública. No governo dele, absolutamente nada. Nem pra alterar, nem pra botar pra fuder nos caras. Ele fez nada. Ele ficou quieto, autorizando todas as nomeações de reitor de extrema esquerda na universidade pública. É isso que a gente vive. Isso é de uma insanidade colossal. E quer ver a coisa mais maluca de tudo isso? O Riso, bota aí a notícia do El Lins. Ou seja, o desembargador vai, dá uma canetada soltando um criminoso, um traficante. Eu volto a colocar. Se não for traficante, me processa, pôs do rodo. Você é traficante de droga. É muito simples. Traficante de droga. O pôs do rodo é um traficante de droga. O pôs do rodo, alguém tinha que passar o rodo nele. Essa é a real. O rodo tinha que ser passado no pose. Tá? O traficante de droga foi liberado pelo
pelo desembargador Peterson, com um discurso, né, pseudo-humanista, enquanto que um humorista, olha isso aqui, justiça condena comediante a 8 anos de reclusão por show de intolerâncias contra minorias. Então, ele vai ter que pagar, ele foi condenado a 8 anos de prisão, né, por um show de tolerâncias, e ainda indenizar, sei lá, alguém, não sei quem, em 303 mil reais por gravação no YouTube. Por show de intolerância. Então, se você fez uma piada com gordo, se ofendeu uma mulher, se uma piada que brinca com estereótipos tá né, ofendendo a dignidade coletiva das minorias brasileiras, tu vai preso. Agora, se você faz apologia pro Comando Vermelho, divulga o Comando Vermelho e trabalha com o Comando Vermelho, você é solto. E ainda o cara ainda te chama assim, não, porque veja só, nada, vai tomar no cu esse país é tudo invertido. Só que eu não quero ficar aqui com a revolta do tiozão. Vem o ódio, a gente respira, não vamos pegar a revolta do tiozão. Tipo, olha a hipocrisia do sistema. Não, cara, que bom que o sistema tá assim. Que bom que é assim. Porque isso vai te radicalizar. É importante que no mesmo dia, veja só a poesia nisso tudo. No mesmo dia em que esse desembargador manda soltar o Pose do Rodo, a justiça manda prender um humorista. No mesmo dia, ao mesmo tempo. É como se essas mensagens tivessem sido combinadas. É como se isso tudo fizesse parte de um discurso comum, de uma construção comum. Gente, isso aqui parece um sinal. O desembargador solta o apologista da facção, que todo mundo sabe que está correlacionado com a facção, que trabalha com a facção. Inclusive tem as novas notícias do dia, porque a polícia jogou o fino da bola, né, Rafael Almeida Rizzo? O fino da bola. Veja só que interessante. Empresas em nome da mulher de Pose do Rodo lavaram 250 milhões para o Comando Vermelho. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre 35 mandados de busca no Rio e São Paulo. Esquemas de professor também estão no bojo da operação. Tá. Aí tá a dama ali do Rodo, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma mega operação nas primeiras horas dessa terça-feira para desarticular um esquema usado pelo Comando Vermelho para lavar fortunas provenientes do tráfico. A facção usou empresas em nome de Vivi Noronha, esposa de MC Pose do Rodo, para passar a limpo 250 milhões de dinheiro sujo. Como é que pode um cara desses rodar 1/4 bilhão? Quanto tempo foi que ele amealhou os 250 milhões para lavar e girar esse dinheiro, Rafael Almeida Rizzo? Sim. Esse dinheiro não é dos shows do Pose do Rodo, gente. Não? Não. Esse dinheiro é dinheiro do tráfico que é lavado. Sabe aquelas festas que a gente mostrou? Lembra? Quem acompanha a nossa live sabe aquelas festas que a gente monta? Aquelas festas são operações, festas, baladas, shows, são operações utilizadas para lavar dinheiro. Por isso que é importante ter o Oruan, por isso que é importante ter o Pose do Rodo, porque o Oruan e o Pose do Rodo são um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. E além de tudo, parte da guerra cultural do próprio tráfico de drogas. Por isso que não tem liberdade de expressão. Vem vagabundo falar, não, é importância, vai tomar no cu com a sua liberdade de expressão. Papo do cacete, isso é operação de lavagem de dinheiro e apologia a facções criminosas no Brasil. Cacete! É cana! E se resistiu, morreu pra esses caras. Que isso? O Pose do Rodo é parte da uma operação do Comando Vermelho. Ele é do Comando Vermelho, ele é um traficante. O Oruan é um traficante. Caralho. Isso é óbvio. Eles são traficantes. O Oruan é um traficante de droga. Ah, mas eu gosto do Oruan. Você é um bosta. Você é uma vergonha pra todo mundo que veio antes da tua família e pras desgraças que você tá pondo no mundo aí com a tua genética de gente burra. Porque você tem que ser muito burro pra ouvir uma merda dessas. Não, ele tem uma opinião. Eu gosto da opinião dele. Ele é um filho do chefe. Tão burro, velho. Tão burro, tão retardado. Aí já tem que ver como te recuperar. Porque você precisa ser recuperado. Você tá você tá na vala ali dos desesperados. Eu gosto dele. Ele é muito bom. É assustador. É assustador, mas a gente não pode apenas coringar. A gente não nasceu pra ser farrur. Temos que, assim como a gente montou um partido, eu vou montar a porra de uma faculdade de Direito, sim. Vocês vão me ajudar a montar a porra da faculdade de Direito, sim. Os nossos alunos vão prestar concurso, vão todos passar. Mas eu quero nerd. Você vai ter que entrar na porra da faculdade de Direito que a gente vai montar. A gente vai fazer testes dos mais difíceis. Eu quero saber assim, você tem resiliência e inteligência pra conseguir passar num concurso? E vamos te meter em todos os concursos. E você vai passar. Aí você vai entrar no concurso e aí a caneta vai cantar. Porque aí a liberdade hermenêutica, né, do juiz, já que os adversários usam, vai ser usada por gente que pensa igual a gente.
Vamos passar. Os caras não falam que a gente tem um monte de nerds, incels. Beleza, vamos ver o nerd e o incel do MBL julgando você, seus filhos da puta. É esse o game? Então vamos jogar esse game. Nós não formamos os melhores políticos? Tá bem claro. Vocês viram o Russo lá em Pouso Alegre, você vê o caso do Kim, você vê o caso de todo mundo nosso. Vamos formar os melhores juízes também. Esse é o jogo, vamos jogar o jogo. Vamos jogar o jogo. Renanzão, sabe o que mais o inquérito de hoje, que investigou a esposa do Pose do Rodo, descobriu? Só pra gente ter uma noção do que estamos lidando? Operador da Al-Qaeda, que foi procurado pelo FBI, lavou dinheiro para o Comando Vermelho, diz Polícia Civil. O egípcio Mohammed Ahmed Al-Sayed Ahmed Ibrahim é um dos investigados no inquérito que levou à operação nesta terça-feira. Vamos lá. A Polícia Civil do Rio descobriu que um homem que já foi procurado pela FBI apontado como operador do tal Al-Qaeda lavou dinheiro para o Comando Vermelho. O egípcio blá 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 é um investigado no inquérito que levou à operação nesta terça-feira, que mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro. Um dos alvos foi Vivi Noronha, mulher de Pose do Rodo. Mohamed não é alvo dessa operação. Segundo as investigações, Mohamed é um indivíduo com relevante histórico no sistema financeiro informal vinculado ao Comando Vermelho e foi procurado pelo FBI por suspeitar de que atuar como um agente facilitador de operações financeiras. Ficou comprovado que o sofisticado esquema de lavagem de dinheiro da facção envolve empresas de eventos, cantores que fazem bailes em comunidades e até a esposa de um desses MCs. Chama atenção no curso de apuração que uma das empresas de eventos investigadas tem relação direta com Mohamed, o que demonstra o estreito vínculo entre a facção, influenciadores e pessoas que fazem eventos e instigam a narcocultura em comunidades exploradas pela facção. O nome de Mohamed foi retirado da lista de foragidos do FBI em 19, após ser interrogado em São Paulo por agentes americanos. Na ocasião, ele afirmou ser até Al-Qaeda no meio, né? Tem até Al-Qaeda no meio. E essas pessoas, eu volto a colocar, judiciário, esquerda, intelectualidade, movimento negro, essas pessoas acham que nós temos que lidar com eles assim, não. O Pose do Rodo está sendo solto, Rafa Almeida Ribeiro, porque ele foi algemado, ele não podia estar algemado, aquilo representa uma violação de direitos humanos, não porque o direito de imagem dele... Vão tomar no cu! Vinculação com a Al-Qaeda, shows utilizados como instrumento de lavagem de dinheiro pelo Comando Vermelho, e a galera preocupada se a imagem de um cara que fica com um metralhador em show tá sendo alvitada. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Aí, o judiciário, o alto judiciário, o STF, tá julgando agora um monte de véia. E não só véia, um monte de véia, um monte de maluco que tentaram lá um golpe de estado todo atabalhoado. Com rigor, os caras são um Nuremberg ali, né? Com rigor, toma 30 anos de cana. Não, nada faz sentido. Então assim, você pode destruir o Estado brasileiro, a democracia brasileira, ocupando territórios, lavando dinheiro e tendo participação de grupo terrorista lá das Arábias, lá da Al-Qaeda. Não, ok, veja só, mas se aparecer algemado, né? Agora, o golpezinho bolsonarista tosco, que foi tocado, mas tosco, prende 30 anos pra aquelas velhas. As pessoas na rua não conseguem encontrar proporcionalidade nisso. Porque o judiciário brasileiro deixou de ser justiça. São jogos de poder e influência de facções, aí sim, facções políticas, ideológicas. Ninguém vai conseguir falar assim, ó, estou no país em que o Léo Lins está sendo preso, condenado por 8 anos por piada, o Pose do Rodo é solto porque a imagem dele foi, ele apareceu algemado, gente, isso é horrível, pobre Pose do Rodo, se prendesse os organizadores do escândalo do INSS, que eu ainda vou falar hoje, né, escândalo do INSS, tem até um vídeo bom do Kim, tá, um dos grandes operadores do escândalo do INSS, só pra sobrar pra bolsonarista também, pra não vir aqui. O cara entrou aqui, o cara xingou o STF agora e tá xingando o Comando Vermelho, o cara é dos nossos, eu não sou dos seus. Bolsonarista, presta muita atenção. O advogado, um dos pivôs do escândalo do INSS é o Willer ou não sei o que. O Willer é o advogado do Flávio Bolsonaro e tava roubando dinheiro no INSS e viajou com o Flávio e gastou mais de 1,5 milhão em cash num cassino com o bosta do Flávio Bolsonaro. Vê se o Flávio Bolsonaro tá todo ativo nesse caso, tá? Flávio, você vai encontrar digital da família Bolsonaro nessa merda. Preparem-se. A gente vai, mas vamos voltar, vamos voltar pro assunto original. Então vamos ver as condições que vamos lá, aqui são as condições pro nosso Pose do Rodo ficar solto, pra Lili cantar pra ele, não que ele vai fazer, ó, comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de cada mês para informar e justificar suas atividades. Não se ausentar da comarca enquanto perdurar a análise do mérito. Permanecer à disposição da justiça, informando o telefone. Proibir... O bom é o seguinte, ele já vai direto pro território do Comando Vermelho. Proibição de mudar-se de endereço sem comunicar o juízo. Proibição de comunicar-se com pessoas investigadas pelos fatos envolvidos neste inquérito, testemunhas, bem como pessoas ligadas à facção criminosa. Ufa, hein? Acho que agora ele obedece. O Oruan
convocou os seus faccionados pra encontrar ele na porta da cadeia e vão levar ele pra um complexo controlado pelo Comando Vermelho. De fato, assim, essa parte já vai ser cumprida na hora, né? Parabéns aí ao judiciário, assim, decisão muito inteligente. Obrigação de entregar o passaporte à secretária do juiz. Só me explicar uma coisa, tá? Assim, o Pose do Rodo, ele não pode viajar em geral e fazer shows em lugares controlados pelo PCC, que é a facção inimiga dele. Então, em grande parte, a carreira do Pose do Rodo é restrita ao Rio de Janeiro. E ainda no Rio de Janeiro, nas regiões que não são do terceiro, não sei o quê, do ADAE ou dos Meleca, que eles chamam, que é a milícia. É na região do Comando Vermelho. Como ele é um artista com uma atuação mais restrita, né? Espanta, né? Movimentar coisa de 250 milhões de reais, né? 250 milhões de reais! Chega a ser espantoso, certo? Né? Eu olho e tal. Me parece ele só é um aparato midiático e, ao mesmo tempo, de lavagem de dinheiro, ou seja, um aparato contábil do Comando Vermelho. Esse cara, olha só, fala, Renan, vamos falar na prática. O que no Renan estamos vocês fariam? Bom, tão logo a gente assuma a presidência da República e a gente declara guerra ao crime organizado, o Pose do Rodo, ele com certeza, ele tem que ser ou condenado por uma prisão perpétua, numa prisão especial, prisão de prisioneiros de guerra, ou eventualmente, se ele for se tornar foragido, ele vai vir, né, vai rolar um combate ali, ele vai provavelmente vir a óbito. Um cara desses não pode ser naturalizado em uma instância. O cara é parte do aparato de financiamento do crime organizado no Brasil. É parte central desse aparato. O Pose do Rodo, ele é importante. Você tá falando de coisa de 250 milhões de reais que rodaram nas operações criminosas do Pose do Rodo. Isso é lavagem de dinheiro, isso é um dinheiro importante pro Comando Vermelho. O faturamento do Comando Vermelho não é, em nenhuma instância, próximo ao do PCC. O PCC fatura mais do Comando Vermelho. Ele tem operações mais desenvolvidas, ele tem uma atuação mais profissional, ele não trabalha só com droga, tem um negócio de exportação de droga usando o Porto de Santos. Todo mundo sabe aqui em São Paulo o que acontece. Fico até curioso por que o governo do estado de São Paulo não bota pra fuder nisso. Todo mundo sabe que tem uma operação bem grande, usando o litoral como base, por parte do PCC. Então, 250 milhões ali, só rodando no Pose, mostra a importância do aparato midiático de festas, utilizado pra eles pra lavar dinheiro. Justiça proíbe Pose do Rodo de encontrar com membros do Comando Vermelho. Ah, agora sim! Ufa! Porra! O nível da notícia é: Justiça proíbe Kim Kataguiri de encontrar com membros do MBL. Mas ele próprio é um membro do MBL. Todo mundo ao redor dele é membro do MBL. Oi? Este é o nível, né? Este é o nível do nosso judiciário. O nosso judiciário é uma piada. Ele não vai poder ver a esposa, então? Pois é, né? Carro de quê? Não gosto de fuder, quero fuder com ela, minha esposa. É essa língua que esses caras primitivos fazem, né? É uma regressão à primitividade. Esses caras estão regredindo, né? É uma regressão impressionante, cara. Já imagino eles com pedra lascada lá, acendendo um fogo e tal. Aí, né, Oruan, né? Ó que o Oruan, o nosso maior aliado, nosso grande aliado nessa causa, o Oruan, falou: amanhã, a partir das 13, todos estão convidados a demonstrar seu carinho pro Pose na sua saída do presídio de forma pacífica e organizada. Vamos fazer uma festa linda para receber ele na frente ao complexo de Geritino. Então, veja só, eles estão falando em: vamos no presídio. Eu, Oruan, filho do Marcinho VP e membro do Comando Vermelho, vamos botar o nome, eu, traficante Oruan, estou convocando vocês a irem na cadeia buscar o nosso membro da facção e vamos levar para o complexo, tá, um determinado complexo, que é justamente parte do território deles, ou seja, vamos levar para casa, para o território que a gente comanda. Na maior naturalidade. Ele convocou manifestação na maior naturalidade. E o Estado brasileiro finge demência. O Estado brasileiro fica lá fingindo demência. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos fingir demência. O Estado brasileiro finge demência o tempo todo. Porque o Estado brasileiro naturaliza todos os absurdos. Ele absorve dentro de si todos os absurdos. Eu não sei, cara. Assim, às vezes vai cair num inteligentão, num antropólogo, num sociólogo, e falar assim: Renan, você tá falando um monte de merda. Mas eu acho que isso talvez venha do nosso processo colonizatório. O português chegou aqui, ele não civilizou, né, essa mata tropical, esse calor. Ele se animalizou. E ao se animalizar, e essa fusão toda cultural que houve, a gente aprendeu uma coisa: a se adaptar. Então você consegue pegar qualquer elemento e se adapta. Chega um árabe aqui, né, muçulmano, tal, véu, em uma geração a filha dele já tá no carnaval sambando pelada.
Chega um alemão, o alemão já vira brasileiro na hora e tá, né? A gente fica, né, misturando os elementos, tanto que não tem nada mais brasileiro do que comida por quilo. Quando você joga um monte de elemento totalmente desconexo e acha que tem um sentido naquilo. Então, a nossa capacidade de naturalizar coisas bizarras e de conciliar o inconciliável é incrível. Muito parecida com a dos indianos, né? Que é uma coisa sincrética. Você pega a religião dele, aquele monte de monstruosidade, aquelas estátuas monstruosas, multicoloridas, né? Eles misturam panteões diversos, tudo cabe ali nos caras. Aqui é mais ou menos isso, é um prato de comida por quilo. O Brasil é um prato de comida por quilo. E isso aí permite que você concilie assim, olha, nós somos garantistas e direito humanistas, tá? Ao mesmo tempo que nós, vamos dizer, inserimos as facções criminosas dentro do nosso corpo social numa boa. A gente consegue botar todas essas coisas misturadas e acha que tá numa... E fala que é vantagem. Olha, o brasileiro precisa ser estudado, hein? A gente é muito louco, a gente não é louco. A gente é um caos desordenado, a gente é um tumor. Culturalmente falando, isso me parece, isso se assemelha a um câncer. Isso não é uma vantagem. Porque acho, não, é uma grande vantagem. Essa grande vantagem, isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem. Isso é uma desvantagem. Culturas dominantes, culturas superiores, elas se impõem sobre a natureza. E quando vem um elemento cultural inferior, você repele ele. Isso até, né, vê todas essas questões de desconstrução e de relativismo cultural aí do meio do século XX pra cá. Mas culturas fortes fazem isso, elas, né, ficam repelindo. A gente não, a gente joga pra dentro, a gente é maluco. O Hélio Oliveira, que burrice do Renan falando que o Brasil tem um problema de criação. Não, o Brasil não tem um problema de criação. Todos os problemas, a situação com o Brasil atual, ela é meramente, vamos dizer, um fato, né? Uma centelha, uma fagulha do universo que aconteceu aqui e se deu assim, tá bom? A história não serve pra nada. As decisões tomadas, a cultura, são um mero detalhe. Cada uma, cara. Né? O outro, Renan, por ser playboy, fala muito burrice. Então, eu devo pressupor que vou pensar ao contrário. Então, se o Renan fosse um cara muito pobre, analfabeto, ele falaria muitas coisas inteligentes. Porque se por ser playboy eu falo burrice, portanto, se eu fosse um Oruan, né, que é um playboy, mas vamos falar aqui, né, alguém oriundo da base, eu falaria só coisas inteligentes. E aí, provavelmente, as pessoas mais inteligentes do Brasil estão morando nos lugares mais pobres do Brasil. São essas construções retardadas que a gente fica ouvindo aí, né? É complicado. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.